Horário, nós temos aquele bate-papo muito gostoso com a psicoterapeuta Miriam Durante para falar um pouquinho sobre autoconhecimento e de coisas que a gente sabe que tem, mas muitas vezes não assume. Por exemplo, todo final de ano é a mesma coisa e aquele corre-corre enorme. Algumas pessoas começam o ano novo fazendo listas do que devem ou então que desejam fazer, mas quando o final do ano chega, a pessoa vai conferir esta famosa listinha e vê que está mais em débito do que em crédito. Como reverter esta situação é o assunto de hoje com a Miriam Durante, que já está na ponta da linha para falar com a gente. Miriam, bem-vinda! Muito obrigada, Carlos. Tudo bem? Tudo bem, Miriam, e hoje melhor ainda porque a gente vai praticamente colocar aquelas questões que a gente costuma ver na maioria das pessoas e até em nós mesmos, né? Por que não? Com certeza. E vai também no finalzinho colocar aquelas dicas para como que a gente deve mudar, Miriam. A mudança tem que ser feita, Carlos, porque senão não adianta. Senão a gente vai empurrando com a barriga, empurrando, e quando a gente vê, passa mais um ano e não foi feito nada. Exatamente. E a gente tem urgência de tudo também, não é, Miriam? Quer dizer, a gente não consegue esperar nada. A gente começa, por exemplo, agora no final do ano, né? A gente vê que tem muita gente que começa a fazer regime para ficar com aquele corpão no verão. No verão, não vai dar, né? Não dá tempo para você perder 10 quilos em 2 dias. Não dá. É sempre assim, a gente quer entrar no vestido X, só que aquele vestido é manequim 38 e a gente tá com manequim 46. Quer dizer, não dá, Carlos. A gente tem urgência em tudo. Não dá. A gente tem que primeiro procurar o que realmente combina com a gente, o que está mais próximo dos nossos objetivos e aí, sabe, procurar alcançar aquilo. Não ir para uma meta impossível. Impossível não. Uma meta extremamente difícil. A gente tem que ir passo a passo. Já que a gente não fez nada durante o ano, não adianta ter essa correria do final do ano e querer tudo na mesma hora, porque não consegue. E a gente tratou muito bem disso num quadro que a gente colocou aqui no programa falando sobre ansiedade. A gente debateu um tema que foi bastante repercutido aí também pelas redes sociais e muitas vezes também esta ansiedade, não é, Miriam, se dá pelo fato da gente exigir muito e até muito mais do que a gente pode nos dar. É aquilo também do perfeccionista que eu te falei. O perfeccionista, ele se cobra tanto que no fim ele não faz nada. Porque ele acha que se ele fizer aquilo não está à altura dele, então é melhor não fazer. Só que assim, se você não faz também, se você não acha que está perfeito, você não faz. Então você não erra nunca, você não melhora nunca. Uhum. Então tem que ir fazendo, descobrindo os seus erros e melhorando. É o único jeito. Então, chegou o final de ano, eu acho assim, tem que fazer a lista, faça a lista, mas procure priorizar as coisas, porque você não vai conseguir, a gente tem muito pouco tempo. Então, faça uma lista, priorize as coisas que você quer, e aí, se não der para fazer tudo, não é para se matar. Vai procurando com calma o que você consegue fazer e vai eliminando. E tem a lista, principalmente aquela que você fala, no primeiro dia eu vou conseguir fazer. Essa é a mais perigosa, hein, Miriam? Carlos, eu não conheço ninguém que no primeiro dia de ano faça alguma coisa. Tá todo mundo morto, Carlos, todo mundo comemorou até tarde. Ninguém consegue cumprir essa lista. Todo mundo que eu converso, que fala, olha, na véspera a gente pensa, a gente imagina, faz uma listinha, ou de Natal, ou é de Réveillon. Ninguém cumpre, Carlos, porque no dia seguinte está todo mundo muito cansado. Então, faça uma lista de planejamento durante o seu ano. Então, vai colocando, nos 3 primeiros meses eu pretendo fazer isso, e vá cumprindo. Agora, não adianta pôr uma lista assim muito grande, não adianta pôr um objetivo muito longo, muito extenso. Vá aos poucos, uma coisa que está muito próxima de você, você vai olhando, vai realizando, vai reconhecendo que você está conseguindo. Mesmo porque, não é, Miriam, tem algumas atitudes que dependem também de outra pessoa, como por exemplo, tem gente que coloca na lista de casamento logo lá no dia 31 de dezembro, antes de comer a ervilha, pular 7 ondinhas e colocar romã na carteira, já coloca lá, vou casar nesse ano, quer dizer, a pessoa nem arrumou um namorado, já quer casar.
Ela pode colocar. É que o casamento, e como você está falando, depende de outro. Esse tipo de coisa, eu acho que não vale. Ou então fazer a promessa para o outro também. Ah, essa é boa, hein? Essa é excelente. Olha, eu fiz porque você precisa daquilo. Gente, quem precisa é que tem que fazer. Não dá para fazer pelo outro. Então, se eu puder, eu fiz aqui, eu não sei se você leu o release, mas eu fiz algumas coisas que na minha opinião, Miriam, eu acho que são importantes. A primeira coisa é o autoconhecimento. É aquilo que eu bato toda vez que eu converso aqui. Eu falo no autoconhecimento. Porque se você não se conhecer, não adianta, você não vai a lugar nenhum. Eu acho que é extremamente importante se conhecer. E você cita aqui também, eu achei bastante interessante, que aliás foi uma coisa que praticamente ajudou a mudar minha vida a questão de alguns anos, viu, Miriam? É aprender a ouvir e também a dizer a palavra não. Muitas vezes a gente vai se sobrecarregando porque a gente só fala sim, mas a gente não percebe que está ouvindo muito não do outro lado também, não é? E não é isso. Às vezes você não fala não porque você tem o medo de perder os amigos. Se eu falar não, eles não vão mais gostar, eu vou sair daquela turma. Esse ponto é crítico. Eu não vou ser aceito, eles vão achar que eu sou muito chato. Então, a pessoa, no fundo, ela não concorda com nada, Carlos. Mas ela tem o medo de falar não. Então, ela faz só para não se sentir rejeitada. Então, não é que ela concorde, não. Então, o que eu coloco é o seguinte, só diga sim se realmente não comprometer o seu orçamento, se você concordar com aquilo. Às vezes você não tem nem tempo para fazer as coisas para os outros, mas você deixa de fazer para parecer boazinha. E no fundo você não é boazinha, porque você não concorda com nada daquilo. E o pior, Miriam, às vezes a gente começa a fazer muita coisa para o outro e esquece de fazer coisa para a gente. Exato, não sobra tempo para você. Então o que adianta você parecer boazinha para o outro, mas você não conseguir fazer nada para você, para alguém da sua casa, mas para as outras pessoas você é o máximo. E na sua casa você não é. Então é assim, se eu puder ir falando, eu fui colocando, não sei se a gente pode falar um por um. Pode ser, sim, isso daí faz parte daquelas sugestões que primeiro a gente costuma colocar aqui no programa, não é, Miriam? A gente coloca toda a problemática, depois a gente coloca a solucionática, quer dizer, a problemática é o pessoal fala assim, nossa, como que eu não consegui fazer tudo isso? Por que eu coloquei tanta lista e agora não estou aguentando fazer? Agora a gente vai esmiuçar assunto por assunto, dica por dica, até a pessoa realmente se conhecer e fazer isso que é bacana a gente fazer. Quer dizer, a gente contextualiza para o problema e depois coloca a solução, porque tem gente que também só coloca problema, né, Miriam? Aí também não há ano novo que aguente. Não, tem que ter, porque o problema do ouvir não é assim, a gente ouve não a vida inteira e ninguém morre. Você pode até ficar chateado a primeira vez, mas depois você vai escutar ou não, porque eu ouço não, você, todo mundo tem que ouvir e tem que falar, tem que aprender. A outra coisa, acreditar em você, por mais difícil que isso possa parecer. Porque é assim, tem gente que modifica o seu jeito só para agradar o outro. É mais ou menos parecido com aquele não, né? Mas ela modifica o seu jeito e depois ela não sabe mais quem ela é. Ela não acredita nela, ela não acredita que ela pode se manter no emprego, ela não acredita que ela pode conquistar um namorado, ela não acredita que ela é uma pessoa legal. Quantas pessoas que eu atendo que falam assim, olha, mais um ano que eu vou passar sozinha. Eu não consigo arrumar ninguém. Eu falo, gente do céu, mas... E passar sozinha é tão triste, assim. Porque nem eu me aguento. Poxa, se nem você se aguenta, nem você acredita que você é legal, quem é que vai acreditar em você? Quem vai gostar de ficar do seu lado? Bem por aí. Até, Miriam, muitas vezes o pessoal coloca assim, olha, eu, admitindo as minhas qualidades, posso parecer até arrogante. Mas às vezes não é arrogância, é sinceridade, né? Porque muitas vezes você, no afã de querer ser o mais legal, acaba escondendo todas as suas qualidades. Inclusive, a gente já tratou disso num programa aqui. Sim. Porque hoje as pessoas elas ficam com medo. Eu não sei, eu realmente não sei se é isso que você não pode se mostrar ou se as pessoas estão cada vez mais com medo de
Se ficar assim, olha, eu não acredito porque eu acho que o outro é melhor, eu acho que se eu falar alguma coisa, eu vou entrar numa competição. Hoje em dia é tudo muito competição, Carlos. Então é muito complicado. Ou a gente aprende que não há uma competição. Você tem que ser o que você é. Se o outro é melhor, você é melhor em outras coisas. Não pode ter uma competição em tudo, Carlos. Tem que buscar o compartilhamento, porque tem alguma coisa que o outro faz melhor que a gente. Em tudo, ninguém é melhor em tudo. Você é ótimo em algumas coisas, eu sou ótimo em outras, e assim vai. Não pode, ninguém é bom em tudo, Carlos. Senão fica tudo muito chato. E essa questão de se acreditar faz também com que a pessoa pare de fazer aquela autossabotagem, não é, Miriam? Exato. Você tem um plano muito bacana, mas não colocar em prática pelo perfeccionismo, ou então achar que a outra pessoa pode fazer melhor que você. E aí ela nem faz, exatamente. Então. Eu nem faço porque a outra é muito melhor, eu não vou perder meu tempo, a outra já ganhou. Então eu nem começo. E aí, Miriam, dentro desse contexto, a gente coloca esse tipo de frase que é muito utilizada aí fora. As pessoas não gostam de dar a cara a tapa. Quer dizer, tem que dar a cara a tapa sim, né? Tem que dar, Carlos, porque se você não der, você não sabe como você tá. Se você não tentar, você não vai saber em que situação que você se encontra. Porque se você ficar sentado no sofá sem fazer nada, é muito fácil, Carlos. Você só vai ficar se lamentando, você não vai saber se você tem potencial, se você é bom, se você não é. Eu sinceramente, eu não gosto de gente ficar se lamentando o tempo inteiro. Se você tentou e não conseguiu, tudo bem, tenta uma segunda, tenta uma terceira. Agora, ficar no sofá se lamentando, ai, aquele é melhor, ai, aquele conseguiu. Gente, eu acho que não tem mais espaço para isso hoje em dia, Carlos. Ou até pior que isso, Miriam, tem gente que fica só sentadona no sofá lá criticando os outros. Porque os outros tentaram, aí é que tá. Os outros tentaram, né? Ou perderam, não, mas eles estão tentando, Carlos. Porque eles ganharam em outras coisas. É nisso que eu tô falando. Uma hora a gente ganha e uma hora a gente perde. Um outro assunto que você coloca aqui também dentro desse seu release, que eu creio que caiba também dentro desse nosso item aí, é aquela questão da alegria. O pessoal tem aquela mania de falar assim, não, você tem que ser alegre, você tem que ser otimista, você tem que ser positivista, algum gapzinho que existe aí também de programação neurolinguística, não é, Miriam? E isso impede que as pessoas fiquem um pouco tristes e um pouco meditativas também, não é? Eu também acho. Eu acho assim, eu acho que a gente tem que ser positivo, eu acho tudo isso, mas eu acho que a gente também tem que ficar triste, porque existem momentos tristes. Então foi que eu coloquei, fique triste. Não é possível, você perdeu alguém, você, sei lá, brigou com um amigo, aí você sai com uma pessoa e você sai sorrindo, como se nada tivesse acontecido. Você não é um robô. Você tem sentimentos. Hoje o que está acontecendo é que as pessoas colocam um sorriso, aquele sorriso medido que eu falo, é um sorriso que está sempre estampado no rosto, e você não sabe mais se você está saindo com um robô, o que a pessoa sente, o que a pessoa não sente. Não funciona, gente. Não funciona isso. Você não pode pôr uma máscara e usar aquela máscara o tempo inteiro. Eu acho que a gente tem, sim, momentos tristes, a gente tem momentos alegres. Isso faz parte da vida. Não dá para falar, ai, não podemos ficar tristes. Lógico que nós podemos. Miriam, você coloca também um outro item aí dentro destas suas sugestões, que a gente vai chamar também de resoluções para o ano novo, que é praticar a autossugestão. Explica melhor para a gente o que seria a autossugestão. Olha, a autossugestão é do Émile Coué. Eu sou apaixonada pelo Émile Coué. Émile Coué era um farmacêutico francês que ele morreu em 1921. Então dá para me apaixonar tranquilamente por ele. E a frase, ele foi o pai da autossugestão, o pai da hipnose. Ele tinha uma frase assim, todos os dias, sobre todos os pontos de vista, eu vou cada vez melhor. Então todas as pessoas que eu atendo, eu dou essa frase. Essa frase, de tanto você repetir, a sua mente começa a entender que você quer melhorar, se forma uma afirmação na sua frase. Isso se transforma em uma crença e transforma suas atitudes.
Porque não adianta nada você pegar essa frase e começar a repetir 3, 4 vezes por dia e pronto, já cumpri minha obrigação. Aí não adianta nada. Deitadão no sofá, Miriam. Exato. Aí não adianta nada. Mas se você repetir várias vezes essa frase, acreditando que realmente, todos os dias, sobre todos os pontos de vista, eu vou cada vez melhor, você muda em muito pouco tempo. Porque a nossa mente funciona de acordo com os nossos pensamentos, gente. Eu sou especialista em mente, estou afirmando para você. O que muda a vida da gente são os nossos pensamentos. Por isso, muito cuidado com o que você anda pensando, com o que você anda afirmando para você. Se você afirmar isso e acreditar nisso, em muito pouco tempo, em menos de um mês, você muda a sua maneira de pensar. Isso é interessante, que até você coloca um tempo para isso. Quer dizer, se a pessoa pegar isso firme mesmo, Miriam, consegue essa mudança em 30 dias? Carlos, as pessoas que eu atendo no consultório, eu fui na TV Hit, eu fui em várias televisões e dei essa frase. Foi uma revolução. Quando eu fui na Transamérica foi a mesma coisa. Por quê? Porque eu dou essa frase, aí eu dou assim, essa frase é do Emile Coué, aí eu dou amor, aceitação e perdão. Por quê? Não adianta nada você repetir essa frase e você não se amar, não se aceitar e não se perdoar. Então eu peço para a pessoa para ela fazer o quê? Repete essa frase várias vezes, tá? E aí ela fala também amor, aceitação e perdão. Ela não precisa pensar em nada, ela só fala isso. Aí tem uma outra coisinha embaixo. Se você puder depois pôr no programa, se você quiser que eu mando para você o bloquinho que eu mandei fazer, que chama Bloquinho dos Dizeres, com essas 3 frasezinhas. Se você quiser, eu te mando. Ah, pode mandar sim, Miriam. Então eu vou mandar para você pôr para os seus ouvintes. Então funciona assim. A outra frase é, cada vez que você pensar ou falar algo negativo, pense em 2 coisas positivas. O que acontece com a sua mente? Cada vez que você pensar, eu não consigo, o outro é melhor, você tem que pensar, não, eu consigo sim, eu estou melhorando, eu estou me esforçando, eu estou me tornando melhor nisso, eu estou aprendendo. Então a sua mente está entendendo que você quer mudar, que você era uma pessoa negativa e que agora você está fazendo um esforço para mudar. Ninguém é 880, existe um caminho de 8 para 80. Então você está tendo uma mudança e em pouco tempo você muda. Isso é bastante interessante. E tem também, Miriam, aquela questão que você coloca dentro dessa matéria que você escreveu, que é a questão da intuição. Como utilizar a intuição, principalmente de forma positiva? Intuição é aquela voz que a gente, aquela vozinha que a gente escuta, que muitas vezes a gente não sabe o que é. E tem pessoas que dão nomes diferentes. Cada um deu o nome que quiser. E tem pessoas que não acreditam. Eu, Miriam, acredito em muito. Então, assim, chame a voz da sua alma. Não é uma voz clara falando com você, mas procure escutar essa voz. Essa voz é uma voz, eu costumo dizer que não é uma voz alta, clara, dizendo faça aquilo ou faça aquilo. É apenas um sentimento, uma certeza, um contato consigo mesmo e com Deus. Eu acredito muito na intuição e procuro seguir a minha intuição. E isso seria também, Miriam, aquela questão do pessoal, daquela história que nos contam desde os tempinhos da escola, quando a gente é pequenininho, que para fazer o bem e o mal, você tem sempre um anjinho de um lado e um anjinho mal do outro? É um anjinho e um diabinho, né? Isso. E que muitas vezes o nosso diabinho prevalece, né? Eu acho que ele está aí e ele acaba prevalecendo, né? Nós temos mesmo, todos nós temos os 2 lados. Né? E que dependendo da situação, você prevalece. Não tem como. Miriam, você também coloca aqui estabelecimento de metas, mas é o estabelecimento de metas palpáveis, né? A gente já conversou com isso. Foi a primeira, né, que a gente falou, que é estabelecer as metas, para ficar mais fácil. Se você colocar uma coisa muito difícil, você não vai conseguir. Então faça uma lista das prioridades e o que é mais importante é reconhecer o passo a passo.
Reconhecer que você está conseguindo, entendeu? E se não conseguiu, por que eu não consegui? Ah, por causa disso. Não adianta ficar se criticando. Procure ver, não consegui por causa disso, então dá tempo. Ó, vou arrumar e vou conseguir. O melhor não é criticar, é tentar ver por que não está conseguindo. Não estou conseguindo por isso, então eu vou tentar arrumar. E aí vai em frente. A questão da meditação, que também a gente pode adaptar para um termo reflexão, ou seja, achar os nossos pontos fortes, fracos e onde a gente pode atacar para melhorar, também pode ser considerada aí nesse item também, não é, Miriam? Olha, dentro dessa folhinha que eu te disse que eu dou para os meus pacientes, eu tenho uma coisa. Para eu atender qualquer pessoa no consultório, eu falo para ela, para você passar comigo, eu te exijo uma coisa. Você tem que fazer o que está nessa folha, que são essas 3 frases, e fazer o meu relaxamento. Se você não fizer isso, eu não atendo. Então, que é uma meditação. Por quê? Porque coloquei aquilo que a gente já falou várias vezes. Ninguém dorme bem hoje. Ninguém medita. Ninguém tem um ponto de relaxamento. Ninguém fica 5 minutos com ele. É muito difícil. É difícil eu atender alguém que fala assim para mim, Miriam, eu fico meia hora, 10 minutos na minha casa, num quarto escuro, meditando. Porque se a pessoa me falar isso, eu fico bem. Mas eu não encontro ninguém assim. Então eu falo, pegue no YouTube o meu relaxamento e faça 2 vezes. Porque aí você vai dormir e você vai tirar todo aquele negativo que você tem. Que é para isso que eu fiz o meu relaxamento que está no YouTube. Que é para tirar todo aquele negativo que a pessoa tem guardado. Então eu peço para a pessoa fazer o relaxamento e depois essas frases. Agora, se você não gosta desse relaxamento, faça uma meditação qualquer. Procure meditar, procure ficar com você, porque aí você vai no ponto do autoconhecimento, que é a primeira questão. Você vai se conhecer, ficar uns minutos com você. Aquela coisa de chegar em casa e ter que ligar um rádio, ter que ligar a televisão, porque você não quer se escutar. Gente, não tem... É muito ruim isso. Você tem que se escutar, você tem que saber o que você gosta. A sua companhia tem que ser uma delícia. Não pode ser ruim. E essa companhia pode ser o smartphone, Miriam? Pode. Porque tem gente que fala, não, eu vou meditar agora, eu vou pensar em mim, só que não esquece dos famosos aplicativos, principalmente dos joguinhos, né? Então, a meditação não vai ter muita eficácia nesse caso, né? Quando você vai para um lugar, tem gente que fala assim para mim, Miriam, eu não posso meditar porque eu não tenho onde meditar. Quando você quer meditar, até um banheiro serve. É qualquer lugar. Tem gente que aprende a meditar e medita dentro do ônibus. Porque é um encontro com você mesmo. O meditar não significa ficar recitando um mantra, nada disso. É simplesmente se encontrar com você mesmo. Siga a meditação que você quiser, ou transcendental, ou um relaxamento, o que você quiser. É um encontro com você mesmo, onde você fica quietinho ali, ou passiva, ou meditação ativa, mas uma meditação, onde você se acalma e usa a mente da maneira que você quiser. E acima de tudo, Miriam, ter bastante força de vontade e acima de tudo coragem, não é? Exatamente. É encontrar um nível de paz e tranquilidade, porque aí sim você consegue mudar. Você tem essa força que você está falando para conseguir essas mudanças, porque senão você não vai mudar. Miriam Durante, muito obrigado pela sua participação aí. Com certeza a gente está fazendo essa semana especial, essa semana de bastante reflexão aqui dentro do nosso programa, com vários assuntos, inclusive comportamentais e principalmente esses assuntos de mente. Hoje a sua última participação nesse ano no programa, que a gente volta. Então, ótimo ano para você e muito obrigado pelas dicas que você passa para a gente e também para os nossos ouvintes. Seja sempre bem-vinda, viu, Miriam? Olha, muito obrigada. Eu queria falar para que todo mundo tenha fé e acredite. Acredite que a pessoa consegue. Não demore muito a usar a sua intuição, porque a intuição é muito importante. Acredite em você e entre 2014, realmente, com autoconhecimento, acreditando, e aí você consegue. Tenha um excelente Natal e entre 2014 acreditando em você. E muito obrigada, Carlos. Eu espero que em 2014 a gente passe o ano inteiro aí conversando toda terça-feira.
Sem dúvida, Miriam, muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Você é sempre bem-vinda. Muito obrigada, Carlos. Um bom ano, um bom Natal, tudo de bom para você. É isso.